Nós estamos num caminho perigoso, Igor, que é a retórica furiosa, a procura de derrotar no lugar de convencer, Aham. a busca desesperada da supremacia, o que é um risco. Afinal, uma das grandes forças da nossa condição de sobrevivência como espécie foi a capacidade de cooperar. Nós somos uma espécie muito frágil na origem. Se você imaginar, a gente não tem força física, a gente não voa, a gente não fica muito tempo sem comer e sem água. Nasce A indefeso. gente, né, tem até 5, 6 anos uma infância alongada e desprotegida. Né? Nós somos um animal frágil perto de outros animais. Nós não temos uma pele que resista às intempéries da natureza. A nossa visão é mais limitada. Né? Nós temos dificuldade de audição perto de outros animais. Nossa força física, uma formiga é capaz de carregar 30 vezes o peso dela com a boca. Né? Imagine eu, que peso 125 quilos, né, tendo de carregar ali, né, 5 vezes isso, quase 800, digamos, 700 e tanto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa fragilidade maior nos colocou a ter de superar isso. E só o fizemos na cooperação. Chico Buarque, ao traduzir os Saltimbancos do italiano para cá, quando você era criança você ouvia os Saltimbancos, que ele traduziu, né? Os bichos cantam todos juntos somos fortes. Pois bem, um dos maiores riscos atuais é exatamente olhar quem está do outro lado do rio como meu inimigo. Não por acaso a palavra rival vem exatamente de estar do outro lado do rio. Quem está cada um de um lado, rival de um lado, rival do outro. Olha quanta coisa que você não sabe. É verdade, Que ó. bom. Eu também Etimologia não. da palavra Olha rival. só, eu também não. Isso é uma coisa boa. E quando eu disse isso agora, você fez um gesto com o corpo, que aliás é o que move a gente na docência, que é gostar das pessoas elas terem o espanto do conhecimento, né? O espanto daquilo que se sabe. Pois bem, uma das coisas que é necessária no momento que nós vivenciamos é a retomada do diálogo. O diálogo não é o consenso obrigatório. O diálogo ele tem um pressuposto que é o respeito à possibilidade daquilo que estará ali acontecendo e a suposição de que a outra pessoa também tem algo a dizer. Há uma diferença entre compreender e aceitar. Tem. Só que aceitar ou recusar antes de ter compreendido é preconceito. Portanto, compreender não é o mesmo que aceitar. Eu compreendo várias coisas que eu não aceito, mas eu só posso decidir se aceito ou não após haver compreendido. Nesse sentido, o diálogo ele favorece a compreensão, não necessariamente a aceitação, porque ela é um passo posterior. E nós vivenciamos, como eu dizia, uma retórica de vencimento e não de convencimento, uma convivência em que se busca trazer algo muito arriscado, que é deixar de lado a possibilidade da construção do consenso provisório da vida para levar à ideia de derrota, né, do outro. Eu sou caipira e eu cresci jogando truco. Uma das coisas mais gostosas do jogo de truco é que você tem um limite no desrespeito ao adversário. Porque se ele levantar e sair, acabou o jogo. Nesse sentido, no truco vale brincar, xingar, e fazer com que o outro se sinta humilhado. Ele dá o troco. Aquilo faz parte, né? É lúdico, essa ludicidade que é necessária, nós estamos perdendo. Né? E é claro, a tecnologia, será que ela favoreceu essa condição? De uma certa forma. Afinal, né, a possibilidade de eu ter um anonimato, né, no meu modo de presença, ou de eu difundir com velocidade uma opinião diversa à tua, ela ficará muito mais marcante. Dou um exemplo. Escrevo eu agora na minha rede social, eu tenho 24 milhões de seguidores, somando as várias redes. Escrevo eu alguma coisa assim, o Igor é tonto. Ou, para usar um termo que se usa no Rio, otário. Né? O Igor é otário. Você rapidamente me responde. E você vem com tudo. Otário, pelo menos eu, e aí tá, você me desanca. A resposta, a reação é intempestiva, e isso é um perigo. Quando não existia essa tecnologia da imediaticidade, eu escreveria uma carta para você. Essa carta eu estaria escrevendo, e estou demorando para escrever. Ela terminará dizendo assim, Igor é otário. Aí eu te mando, demora entre eu mandar e você receber, você lê, você fala, eu vou, ele vai ver. Entre a tua decisão de dar o troco e você diz, não, vou deixar para lá, etc.
A pacificação, ela era muito mais cercada pela recusa da imediaticidade. Portanto, essa reação imediata, em que você responde sem refletir, né, em que se dá um retorno sem que haja um tempo de preparo, ele é muito perigoso. Gera brutalidade, gera incompreensão. E evidentemente que a gente tem de lidar melhor com isso, né? Eu brincava em relação ao truco, né, porque ele permite até que eu no truco diga: você é um otário. Você sabe de onde vem a palavra otário? Não sei. De um tango. É mesmo? É, porque há um tango do início do século XX que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, né? A palavra otário não existe em outros idiomas que não o português e o argentino falado no Porto, que é o lunfardo, né? Se você usar a palavra otário em outros países de língua espanhola, não é tão entendido. Otário é o nome que se dava às pessoas, né? O tango diz: se acabaram os otários, que se dava a pessoa que tinha ouvido, mas não prestava atenção. Porque ota, no grego antigo, é ouvido. E otário é o nome do leão marinho, né? O nome científico do leão marinho é Otarion. Você já notou? Foca tem, né, um buraco no local daquilo que é o canal auditivo, e o leão marinho, ele tem uma pequena orelha, Otarion, né? E você já imaginou? O leão marinho, ele é grande, aberto, ele acha que ele pode tudo. É um otário. E não pode, é um otário, né? Olha quanta coisa. Enquanto eu falo, você e eu começamos uma troca de percepções, de ideias, e isso encanta, né? Eu gosto muito de observar meus netos e netas, Alice, filha do Pedro, quando estava me contando outro dia o que ela tinha conhecido, que ela tinha entendido, e ela vem contar. Outro dia, meu neto Antônio estava no carro, né, com a Carol, minha filha, e eu liguei. Ela estava dirigindo e não me atendeu. Aí ela disse para os filhos que estavam no carro, entre eles o Antônio: espera aí que eu vou parar o carro que eu vou ligar para o teu avô. Ela me ligou, o carro estava no Viva Voz lá no carro, ela disse assim: oi, pai! Nessa hora eu ouço o Antônio dizer: meu avô é teu pai. Meu avô é teu pai. Há umas 3 semanas, uma das pessoas que nos ajuda nas atividades em casa, ela tem um neto de 5 anos, e esse neto disse a ela o seguinte: vó, você me leva lá na casa do meu Mário? Ela falou: na casa de quem? Na casa do meu Mário. Falou: com quem é? Ué, quando eu quero sair com você que você não pode dizer, eu não posso porque eu vou trabalhar na casa do seu Mário. Então você me leva na casa do meu Mário? Isso é genial, né? Quando ela contou isso, a gente não só fica tocado, como a gente imagina. E aí eu mandei para ele um dos meus livros infantis, eu tenho alguns livros para criança, inclusive com o Maurício de Souza, que vai fazer 80 anos esse ano. 80 anos. O brasileiro que é mais conhecido em termos de publicação, né, pelo planeta fora. E aí eu mandei um dos meus livros para ele e ele gravou um recado no celular, mandou para eu ouvir, né, dizendo assim: meu Mário! Ele ainda não absorveu a ideia de que o modo, né? Olha, por que eu estou contando isso? Porque enquanto eu falo, você, Igor, abre um sorriso e quem conosco está aqui fica imaginando quanta coisa que acontece que a gente não imagina que pode acontecer. E enquanto eu brincava falando com você do otário, né, você fica grato de ter conhecido algo que você não conhecia. E você me conta coisas, como você falava, né, do teu avô, da expressão do teu pai, que eu fico agradecido por ser uma troca, uma permuta. O diálogo é uma troca. Ele não é uma maneira de você destruir a outra pessoa. Você diz: não, mas eu vou dialogar com todas as pessoas? Não. Há pessoas que não têm possibilidade de você fazê-lo, para a gente não cair numa armadilha, que é você oferecer, né, energia a quem é destrutivo. Mas aí não é, mas aí a gente não está falando de um diálogo no fim das contas, porque como nós estamos falando de um confronto. Como você definiu o que é um diálogo, a gente precisa admitir que a outra pessoa tem algo de valor a ser dito. Claro, agora, ao contrário, nem procuro. Vira, né, um confronto, na minha... bom, eu sou rasteiro do ponto de vista... de entender, por exemplo, de grandes pensadores e tal, mas uma parada que eu cheguei à conclusão ao fazer esse programa aqui é que a gente não ouve mais para entender as pessoas, a gente ouve para responder, que tem mais ou menos a mesma ideia. Sim. Né? É interessante porque uma criança até 5 anos de idade,
e você tem 40. aqueles que já foram, criança tem filhos, né? Portanto, uma criança até 5 anos, ela faz muitas perguntas. E aí a gente a coloca na escola e ela não pergunta, só responde, né? Então, essa lógica, ela altera demais essa percepção. Uma das coisas gostosas é imaginar o que a gente tem com isso. Eu tenho um livro e também um curso online chamado Filosofia e Nós com Isso. Porque uma das coisas importantes é imaginar que a filosofia nos auxilia a pensar de modo mais crítico, mais perceptivo, mas ela por si mesma ela não é algo que seja libertador. O nazismo tem filósofos, o fascismo tem filósofos, né? Os tiranos também têm seus filósofos. Não é a filosofia em si, mas é aquela que é contributiva, aquela que deseja fazer com que a pessoa ela ganhe a possibilidade de emancipação, né, do seu pensamento. Aquilo que a gente falava, né, o pensamento crítico. Mas, né, quando a gente observa essa reatividade que o cotidiano carrega e, ao mesmo tempo, o modo em que as perguntas elas param de ser feitas como uma forma de interesse e elas aparecem mais como um desafio. Eu tenho 51 anos de magistério. O aluno e a aluna que mais contribuiu comigo foram aqueles que fizeram perguntas de coisas que não sabiam e que me fizeram ir buscar uma resposta para poder atender aquilo. Os que mais me irritaram foram aqueles que não faziam perguntas para saberem, mas para saberem se eu sabia. E, portanto, era muito mais uma provocação, um repto, um desafio, né? Era uma maneira de provar e menos uma coisa contributiva. É para me testar. Não era essa a lógica, né? Numa relação de diálogo, eu não quero, no diálogo, saber se a outra pessoa sabe, para eu dizer, tá vendo? Eu sou muito melhor do que ela. Eu quero sorver da outra pessoa, trazer dela aquilo que pode também me beneficiar. A Clarice Lispector, que eu cito com frequência, nascida na Ucrânia, mas que foi criada no Brasil, né? Ela dizia, aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. E nesse sentido, né, é gostoso quando a gente lembra que outra pessoa tem dentro dela coisas que eu ainda não carrego, como possibilidade, sonho, imaginação, desejo, conhecimento, e que ela pode trocar comigo. Né? Eu gosto muito de uma ideia que quem trazia à tona, vou mostrar de maneira menos representada, porque ele era muito bom nisso, era o Gilbert Dimenstein. O Gilbert Dimenstein dava um exemplo em relação a diálogo, que ele dizia o seguinte, estou eu caminhando, por exemplo, próximo a você, com uma vela acesa, e você chega ao meu lado com uma vela apagada. E eu cedo a chama da minha vela para você acender a tua. Os dois ficamos mais iluminados. E eu nada perco, porque a vela com a chama acesa comigo continua acesa. E a tua vela, ao ser acesa, ela aumentará a possibilidade de luminosidade para ambos. Ora, um diálogo é nós caminharmos com essa possibilidade de iluminar mais. Concordar? Não necessariamente. Mas prestar atenção, ouvir, não ter ouvidos e não ouvir como um otário, certo? É algo que permite que a gente seja capaz, né, de dar passos numa direção que é mais ampliada.